Olá, meus amores, vamos fazer bolachinha de farinha de trigo. Tem de deixar dessa forma, certo? A massa tem de estar bem concentrada, como quem fosse uma massa de pão. É simples, você vai usar 2 colheres de manteiga, 2 colheres de leite, 2 colheres de leite de coco, 2 colheres de açúcar, uma pitada de sal, 2 ovos peneirado. Aí você vai misturar tudo numa vasilha, não precisa liquidificador nem batedeira, mistura tudo. Quando tiver tudo bem misturado e não precisa sovar muito, basta você dar uma boa misturada. Não precisa sovar muito como quem fosse massa de pão, não. Dá aquela misturada com o talher ou com a mão mesmo, seja lá com quem for, dentro de uma vasilha. Aí você forma essas bolinhas, chata ela na mão, na palma da mão, coloca assim e aperta com a outra mão, certo? As bolinhas tudo do mesmo tamanho. Aí você passa óleo na forma, não é manteiga, uma gota de óleo só para sujar a forma. Quando você estiver colocando aqui, você já acende o forno, que é para o forno estar quente, que é para você já colocar lá na temperatura certa. 15 minutos tá pronto o seu bolinho. Não me esqueça também de colocar fermento. 2 copos americanos de farinha de trigo, eu coloquei 2 colherzinhas pequenas de café de fermento para bolo, certo? Chata assim, ó, na palma da mão, para ficar assim. Você vê que a massa tá bem firme, como quem fosse massa de pão, né? Chata na palma da mão, leva na forminha, vou procurar ali um espacinho, mas tem. O forno já está aceso, certo? Tudo isso aí é jogo rápido. E bora colocar lá 15 minutinhos para poder se saborear. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de nos seguir e de fazer comentários, certo? Muito bem, pessoal. Foi assim que ficou nossas bolachinhas de farinha de trigo, certo? Tudo que vai nessas bolachinhas, tudo é de 2. É 2 copos americanos de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de leite de coco, uma pitada de sal, bem pequena, uma pitadinha assim que tira com o dedo, certo? 4 colheres de açúcar para 2 copos americanos de farinha de trigo. Cada copo é equivalente a 2 colheres de açúcar, certo? 4 colheres de açúcar para 2 copos de farinha de trigo e 2 colherzinhas de café de fermento para bolo. Foi assim que ficou nossas bolachinhas de farinha de trigo. Faça vocês também, que fica uma verdadeira delícia. A massa, ela fica parecida com massa de pão, mas sendo que não precisa sovar muito, certo? Na mão mesmo você consegue dar aquela misturadinha pra lá, pra cá. Os bolinhos tem de ser tudo por igual, que é pra poder não agarrar um no outro e na hora de tirar tá agarrado, certo? Tem de ser todos do mesmo tamanho. Você faz assim, dá uma olhada no tamanho. Se vê que tem dificuldade, você corta a massa, enrola como quem fosse uma tira de pano e corta os pedaços no tamanho que você quer. Eu não preciso cortar, eu já vou e pego tipo assim, 1,5 colher de massa e já faço a bolinha na mão e chato ela com a palma da mão, como eu falei para vocês aí no vídeo, certo? Aí você liga o forno para ir esquentando, pega o óleo, não é manteiga, pega o óleo, dá uma... Aí você viu que eu passei a gota de óleo, não agarrou nada, certo? Olha, tá vendo? Não garrou. Era para ter garrado porque a massa essa massa tem de ser com óleo, não pode ser com manteiga. Você só mela aqui, ó. Não garrou nada, tá vendo? Que a forma tá sequinha, nem também ficou agarrado os bolinhos
as bolachinhas também não ficou agarradas uma na outra. Que costuma, quando a pessoa faz, ficar agarrada uma na outra e na hora de tirar dá até trabalho, né? E aqui não, você viu como foi que eu fiz? Ó, sequinha. Se fosse com manteiga, ela aí tinha grudado uma na outra, tinha de quebrar para poder tirar, a forma tinha queimado, e aí não, aí como ficou. Sequinho, sequinho. Só passar um brombil e lavar com sabão. Pois é isso, faça vocês também que fica uma verdadeira delícia. Foi essa a nossa receita de hoje. Bolinho de farinha de trigo. Assim é fácil de fazer. Você pode fazer até para o café da manhã. Enquanto você prepara o café, a pessoa toma o banho, você consegue fazer este bolinho. Porque ele é prático, rápido e bem fácil. O trabalho que eu acho que ele tem é só, sabe o quê? Peneirar o ovo. Isso não é trabalho, né? Mas tem que peneirar, que é para a massa não ficar com cheiro de ovo. Tem pessoa que faz bolo e fica com cheiro de ovo porque não peneira. Tem uma película no ovo que ela passa o cheiro daquela película, passa para o bolo ou o bolinho, seja lá o que for fazer. Passa para o ingrediente que a pessoa vai fazer e acaba ficando com cheiro de ovo. Por isso que tem sempre de peneirar. Pois foi assim que ficou nossos bolinhos. Estão vendo aí, né? Não queimou, não agarrou para quebrar. Passei óleo na forma. É com óleo que você faz esses bolinhos, essas bolachinhas, certo? E ficou uma verdadeira delícia. Faça vocês também com esses ingredientes que tá aí da mesma forma. Os bolinhos tem de ser tudo por igual. Que é tipo assim, equivalente a 1,5 colher de massa depois de pronta a massa. Não precisa sovar a massa como se fosse massa de pão, não. É só dar aquela misturada para ela ficar bem concentrada ali, com uma bola bem concentrada, e aí já pode ir tirando uns pedacinhos para fazer as bolachinhas. Se você tiver dificuldade para dividir a massa por igual, os pedacinhos para poder enrolar na mão, fazer as bolinhas e chatar com a mão para poder formar essas bolachinhas. Cada as duas palmas da mão, né? Coloca a bolinha assim na mão e aperta com a outra palma da mão. Se você tiver dificuldade para dividir a massa por igual, você enrola ela como quem fosse fazer tipo um nhoque. Você enrola aquela tira bem grandona assim na mesa ou na pia da massa. Aí você chega com a faca, corta os pedaços tudo pelo mesmo tamanho. Corta o primeiro e do primeiro você vai cortando os outros tudo por igual. Aí não garra na forma. Porque se você não fizer isso, ele vai agarrar um no outro, vai quebrar ele na hora de você tirar da forma. Por isso que tem de ser o mesmo tamanho. Aí, como fiz bastante, nenhum queimou, nenhum garrou. Se você for fazer para vender, você pode colocar 5 bolinhos desse naquele saquinho de geladinho. Aqui chama geladinho. Tem lugar que chama gelado, tem lugar que chama gelo. Então, mas você sabe, né, qual é que eu tô falando. Então, aquele saquinho de geladinho que a gente faz para usar no calor, aquela coisa toda. Aí tem o grande e tem o pequeno. Aí você compra um saquinho de geladinho grande, coloca 5 bolachinhas dessa e vende por R$13,90, R$14,90. Só não pode ser 15 nem 14. Sempre você bota o 90, que é para poder chamar a atenção da pessoa para sua venda, certo? As moedas tem sempre de estar no meio. Aí você coloca uma praquinha lá na porta da frente e passa a vender seus bolinhos. Faz para usar e vender, é um trabalho, certo? E vai ganhando seu dinheiro. Se você fizer bem gostoso, as pessoas vão se viciar, vão se acostumar e vai sempre comprar as bolachinhas para tomar café. Merendar, tomar com chá à tarde. Comprar assim para levar para a mãe, né? Que as senhorinhas gostam dessas bolachinhas assim, para o avô, para o pai, para os irmãos, para aquelas coisas, assim, para usar, né? Então, obrigado pela paciência, nos siga, compartilhe, dê joinha, se inscreva e gratidão, gratidão pessoal por estar me seguindo, obrigado, ótimo feriadão para vocês, hein?